Pecados da Capela, capítulo 20, a tradição messiânica. Nós vamos ver nesse capítulo a grandeza de Jesus, o Messias, aquele que nós conhecemos bem, ou quem não conhece deveria, né? Cada vez mais aprofundar nesse ser, nesse indivíduo que pertence à classe dos espíritos puros e que um dia passou pela Terra com um único intuito. Ele não veio destruir nada, assim como o Evangelho nos ensina. Já existiam as leis de Moisés e quando Jesus chega, ele fala o seguinte: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la e acrescentá-la, principalmente nos mostrando que é possível a vivência através do amor, da fé raciocinada, do perdão, da humildade, principalmente, né? Então, Jesus hoje é o espírito mais evoluído que passou pela Terra. Não tem outro igual. Outro dia eu estava vendo um vídeo da Desi Gonçalves, e eu gosto muito dos vídeos dela, porque, embora sejam polêmicos, né, ali trazem grandes verdades. E ela falava exatamente sobre isso, né? Quando o Silvio Santos fala para ela que ela era famosa, ela teve o estrelato, ela disse que estrela é Jesus, que não precisa de mídia, né? Que tanto tempo ele passou pela Terra, 2026 anos que ele passou pela Terra, até hoje, quando ele é lembrado, as pessoas se curvam, né? Não foi essas palavras que ela usou, não, né? As pessoas se curvam diante dele. Então, grande é ele de fato. Grande é ele que veio com o propósito, cumpriu o que veio deixar para nós e retornou para a sua morada e continua aí esse governador planetário, né? Quando a gente fala governador planetário, muitos viram e falam assim: ah, não acredito que Jesus que governa a Terra, que não sei o quê, etc., que senão isso. Gente, existem, né, outros planetas onde existe vida, nós sabemos disso, né? E cada um tem aquele que rege, que é o seu governador. Mas ele trabalha sozinho? Ele não trabalha sozinho, ele trabalha com aqueles que estão dispostos a ajudá-lo para que aqueles que se encontram encarnados naquele planeta sejam e tenham um desenvolvimento, pelo menos mínimo, né? A fim de não estagnarmos, apesar de muitos estagnarem e precisarem, né, ir para mundos inferiores, mas o conhecimento está ali, mas o interessante é o avanço. Então, Jesus tem seus soldados que o ajudam o tempo todo, a espiritualidade amiga é prova disso, né? Nós temos aí, quando fala anjos e arcanjos, de fato, nós temos muitos anjos trabalhando na Terra, né? E o Ismael é um dos que ajuda Jesus nesse governo, né? Nessa ajuda que Jesus a todo tempo está ali atento para que nós possamos ter. E aí as pessoas falam assim, algumas religiões, né? Jesus está voltando. E outro dia eu conversava aqui em casa sobre isso, né? Me perguntaram assim: e aí, você acha que Jesus vai voltar? E eu falo assim: Jesus voltar? Primeiro, que Jesus já está entre nós. E segundo, eu não acredito que Jesus reencarnaria, porque a reencarnação ela tem que ter um propósito. E quando Jesus passou pela Terra há 2026 anos com o seu propósito, ele deixou muito aqui para nos ensinar. E até hoje nós não aprendemos. Então, se nós não aprendemos aquilo que ele nos deixou lá atrás, para que ele vai voltar? Né? Se ele voltasse, nós não o reconheceríamos novamente e provavelmente ele iria ser morto novamente. Né? Porque nós ainda não aprendemos. E aí, quando eu disse isso aqui em casa, falaram assim: mas então você se coloca no meio desse que ainda não aprendeu? Claro, claro, eu sou o espírito imperfeito. Eu estou humana, eu caio, eu levanto, eu erro da mesma forma que todo mundo. E todos os dias eu estou tentando consertar, né? E aí meu filho fala assim: e como que você tenta consertar? Sendo como um homem de bem. Ao final do dia, revendo sobre os meus atos. Ainda que amanhã eu passe pela mesma situação e eu caia, eu reflito de novo naquele ato. Porque uma hora eu vou parar de tropeçar e vou parar de cair, porque eu vou ter equilíbrio
para passar por aquele obstáculo, né? Então, eu não creio, mas a grandeza de Jesus era tanta que nós vamos ver no que os povos daquela época falavam sobre essa tradição messiânica, né? Essa vinda do Cristo. Essa era, pois, naqueles tempos, a esperança geral do mundo, o Messias. Então, naquela época ali, todos estavam falando uma mesma coisa. Que época? Bem antes da chegada de Jesus. E aí, Emmanuel fala que isso era uma secreta intuição. Todos ali, apesar de ainda não ter concretizado e de fato não saber da forma exata como viria, todos já tinham dentro de si uma intuição de que alguém grande chegaria e que esse alguém era o Messias. E aí, né, Emmanuel fala, uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Emmanuel fala isso, né, e aqui mais embaixo nós vamos ver, olha, todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos sua expressão sublime e divinizada. Ele fala isso lá no livro A Caminhos da Luz, no capítulo 3. Tem uma nota de página aí, porque ele enumera, né? Aqui o número 35, e ele explica lá embaixo. E o editor, né, explica, o editor explica de onde vem essa fala. Então, olha, alguém viria, e todo mundo queria que ele viesse onde eles estavam. É como se falasse assim, olha, vai vir alguém muito grande. Nossa, tomara que viesse para onde eu moro, né? Ou para o mesmo país onde eu estou, ou no estado onde eu estou, porque eu queria estar perto. Então, todos tinham essa intuição. Os tibetanos o aguardavam na forma de um herói que regularizaria a vida do povo e o redimiria de seus erros. Quintissé, o santo, que não tinha pai humano, era concebido de uma virgem e existia antes mesmo que a terra existisse, dizia dele: será o Deus homem, andará entre os homens e os homens não o conhecerão. Fere o santo, dizia: rasgai-o com açoites, ponde o ladrão em liberdade. Veja-se em tão curto trecho quanta realidade existia nessa profecia inspirada. Então, eles tinham com ele essa profecia, e nós vamos ver mais à frente que, além dessa intuição de que chegaria, eles ainda tinham a intuição de como seria. E veja lá, pelo ano de 500 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, 5 séculos antes da vinda de Jesus, já se tinha a intuição de alguém grande que chegaria. Chico Xavier nos relata muito bem a questão de Jesus, nos informando que a espiritualidade amiga já tinha o informado que a áurea de Jesus, ela era tão enorme, né? O que é a áurea? Em volta do nosso perispírito existe uma luz, né? Então, essa luz chamada áurea, a luz que cada um vai adquirindo conforme a sua evolução, a áurea de Jesus, a luz de Jesus, ela era tão gigante que era possível você perceber a chegada de Jesus a 5 quilômetros de distância. Então, imagine vocês em cada um aí nas suas casas. Imagine 5 quilômetros de distância da sua casa. Se Jesus estivesse em direção a ela, você sentiria que Jesus estava chegando, de tão grande que era a sua luz, né? Então, 500 antes de Cristo, muito antes do drama do Calvário e no tempo de Confúcio, que era então ministro distribuidor de justiça do Império do Meio, foi ele procurado por um dignitário real que o interrogou a respeito do homem santo. Quem era, onde vivia, como prestar-lhe as honras. O sábio, com a discrição e o entendimento que lhe eram próprios, respondeu que não conhecia nenhum digno desse nome, mas que ouviria dizer quem o disse não sabia que no Ocidente
em que lugar também não sabia. Haveria num certo tempo, quando não sabia, um homem que seria aquele que se esperava. E suas palavras foram guardadas. Transcorreu o tempo, e quando muito mais tarde, e com enorme atraso, devido às distâncias e às dificuldades de comunicação, a notícia do nascimento de Jesus chegou àquela longínqua e isolado país. O imperador Ming-Ti enviou uma embaixada para conhecê-lo e honrá-lo. Porém, já se havia passado 60 anos desde quando se consumara o sacrifício do Calvário. Na Índia, a literatura sagrada dos templos estavam cheias de profecias a respeito da vinda do Messias. O Bharta Shastram, por exemplo, dizia em um de seus belos poemas que em breve nasceria um Brahma na cidade de Sambelan, namorada de um pastor que libertaria o mundo dos Daítyas, que são os demônios, purgaria a terra dos seus pecados, estabeleceria um reino de justiça e verdade e ofereceria um grande sacrifício. Neste poema, além de outras notáveis concordâncias com a futura realidade dos fatos, destaca-se essa. Sambelan, em sânscrito, significa pão de casa. Belém, em hebraico, significa casa de pão. O Skanda Purana dizia que, quando 3.100 anos de Kali Yuga se esgotarem, o Rei da Glória aparecerá e libertará o mundo da miséria e do mal. O Agni Poranga assinalava que um poderoso espírito de retidão e de justiça apareceria em dado tempo nascendo de uma virgem. E o Viriti Kata anunciava que nasceria em breve tempo de uma encarnação divina com o nome de Vikrama. Então, veja bem, todos os povos falando a mesma coisa, a vinda de um Messias, cada um com o nome, mas o mesmo na sua essência. Porque ele seria apenas um. E embora, né, cada lugar tenha aí a sua crença, cada um acredita que veio de uma forma, mas esse ser é único que passou pela Terra, né? Ele não só abraçou aquele local onde ele se encontrava ali em Jerusalém, mas ele se fez luz no planeta inteiro, porque os quatro cantos hoje conhecem Jesus. Nós sabemos que existem outras tradições que são bem diferentes, né? A Índia, por exemplo, mas nós sabemos que no fundo, estamos todos nós falando do nosso governador planetário e dessa energia suprema, causa primária de todas as coisas, que é Deus, né? Então, Deus, ele está nos quatro cantos, porque nós somos dele criaturas, né? Então, nós viemos para poder pegar esse exemplo do Messias e seguir o seu exemplo. Se a outra religião utiliza de outro nome, de outra figura, mas para falar de um ser divino que passou pela terra, para poder nos ensinar o que é o amor, o que é o perdão, o que é fechar as chagas do orgulho e sermos humildes, está valendo, nós estamos falando da mesma coisa, nós estamos da mesma fé. Sempre que a gente andar no mesmo caminho, que é o caminho do bem, ainda que com nomes diferentes, nós estaremos na mesma fé, no mesmo acreditar, no intuito de seguir sempre, né, a nossa jornada. E eles vêm falando, olha, ouçamos agora a palavra profética das nações, cujos sacerdotes tinham a primazia na comunhão misteriosa com os astros. Na Pérsia, o primeiro Zoroastro, 3 milênios antes do divino nascimento, já o anunciava aos seus discípulos, dizendo: Ó vós, meus filhos, que já estáis avisados do seu nascimento antes de qualquer outro povo, assim que vides a estrela, tomai-a por guia, e ela vos conduzirá ao lugar onde ele, o Redentor, nasceu. Adorai-o e ofertai-lhe presentes, porque ele é palavra, o verbo que formou os céus. Na Caldeia, no tempo de Cambises, Zerdate, o sacerdote magno, anunciou a vinda do Redentor e a estrela que brilharia por ocasião de seu nascimento. No Egito,
O país das portentosas construções iniciáticas, ele era também esperado. Desde muito tempo, em sua honra, os templos sacrificavam nos seus altares. Na grande pirâmide de Gizé estava gravada a profecia de seu nascimento, em caracteres hieroglíficos para conhecimento da posteridade. O tébano Pampilou, quando certa vez visitava o templo de Amon, conta que ouviu, vindo de suas profundezas, uma voz misteriosa e imperativa a bradar-lhe: Ó, tu que me ouvistes, anuncia aos mortos o nascimento de Osíris, o grande rei, salvador do mundo. E quanto à Grécia, lá está ele, o Messias, simbolizado no Prometeu de Ésquilo, uma das mais poderosas criações do intelecto humano. E dele disse Platão, o iluminado: virtuoso até a morte, ele passará injusto e perverso, e como tal, será flagelado, atormentado e, por fim, posto na cruz. E a essa corrente sublime de vozes, inspiradas que o anunciavam em todas as partes do mundo, vem então juntar-se de forma ainda mais objetiva e impressionante as palavras proféticas dos Hebreus. Então, eu não vou ler o restante, mas eu li até aqui para vocês entenderem. Até aqui está todo mundo falando de uma coisa: vai chegar o Messias. Um Messias estará entre nós. Quando? Como? De que forma? Não se sabe. Mas chegará, e chegará para fazer diferença. Quando ele chegar e passar por essas terras, será um divisor de águas. E aí vem, né, no livro de Jó, no de Isaías, no Jeremias, Miqueias, Zacarias, Davi, Daniel, Malaquias, Zacarias, Isaías, Davi de novo, Zacarias, né? E aí a gente vai vendo aí as falas que já vêm no seguinte sentido. Aqui eles já falam que o Messias iria chegar e da forma em que iria ser, inclusive com a questão que ele seria, né, crucificado. Vou achar só um aqui para a gente ler, para a gente poder entender o que todos os outros vão também estar aí levantando, né? Quer ver? Um que fala desde até a cruz, né? Eles vão numerando, mas tem uma fala aqui porque eu vi. Fala dos milagres, né? Quando aqui, ó, a Sibila egípcia fala que o Verbo se fez carne, sem poluição, de uma virgem ele tomou seu corpo, exprobará o vício e a alma depravada, ante ele cobrirá a face, e aqueles que ante ele se arrependeram terão socorro e graça na hora do sofrimento. Então, primeiro é a vinda, a intuição da vinda de Messias, depois a vinda, né, do Messias. E cada lugar, cada sibila, né, cada, vamos dizer assim, lugarejo, cada país, cada povo estava falando a mesma coisa. Passou e passará, está chegando, dá um seu tempo, né? Está chegando, vai passar, está entre nós, passou alguém muito grande que veio para modificar e salvar, né? Eles usam esse termo, salvar essa nossa sociedade como todo o planeta, né? Infelizmente, Jesus chegou, se fez carne, se fez homem como nós, passou, caminhou pelas terras, tantas terras, né? Que Jesus adentrava pregando, e em muitos lugares ele não foi aceito, nem ele e nem os apóstolos. Tanto que os apóstolos diziam, né, que o ensinamento de Jesus era ir de pregar aos quatro cantos, mas quando você chegar nesse canto, nessas terras,
e você não for bem recebido, é porque aqueles ainda não têm discernimento. Então, bata as precatas, sacuda a poeira e vá para outro canto, porque de nada adiantará jogar pérolas aos porcos, né? Ou seja, de nada eles entenderiam da grandiosidade que os apóstolos estavam ali para poder passar, né, a todos aqueles que ali estavam. Olha aqui, Fito Sibila Samiense, eis que o santo decreto se cumpre. Entre os dias mais claros este é, de uma bela claridade que tudo ilumina. As trevas se vão, Deus, seu Filho, nos manda para abrir nossos olhos. Eia, vede o imortal, que de espinhos se cobre e por nós se entrega à morte. E por fim a Sibila Ancira da Frígia, o filho excelso do Pai poderoso, tendo sofrido a morte, abate-se frio e inerte sobre o colo débil de sua mãe, vendo-lhe o corpo dessangrado. Ela sofre profundo golpe, ei-lo está morto. Então Jesus deixou, plantou no coração de todos que aqui estavam, séculos antes dele chegar, que ele viria. Chegou a época em que ele veio, passou pelos ensinamentos e foi assassinado, porque Jesus nada devia. Jesus, quando ele foi colocado diante de Barrabás, o ladrão, e Pilatos disse: lavo minhas mãos, deixo para o povo, e o povo escolhe que solte o ladrão, já nos mostra falta de discernimento, de conhecimento, mas, sobretudo, falta de evolução moral, de ter o discernimento necessário, de conseguir olhar para aquele e entender de fato o que ele era. Então, a pequenez daqueles que aqui estavam na terra, assim como a nossa, porque modificou pouca coisa, a pequenez era tamanha que não soube identificar Jesus. Mas, como sempre, né, as pessoas só dão valor quando perdem. E aí, quando Jesus é levado à cruz e que Jesus morre, é que todo mundo se atém pelo fato e fala, ele era o Messias, né? De fato, nós erramos. E aí, muitos ficam, uns ficam até mesmo, como se diz, com a cabeça fraca, assim como Judas, né? Porque Judas ficou tão perturbado que ele suicidou, né? Mas Jesus o resgata do vale, né? Mas todos ficaram também muito reflexivos contra seus atos, enquanto uns enlouqueciam, né? Aqueles que jogaram pedra na cruz, aqueles que furaram Jesus com a lança, né? Jesus na cruz teve sede, e quando Jesus pede sede, ele ele tem uma lança atravessando o seu corpo, e aquele soldado me dá para beber o sangue do seu próprio corpo, né? Quando a gente fala de Jesus e a gente olha para a nossa trajetória, por tudo que a gente passa, Jesus nos dá muita força, porque Jesus sofreu infinitamente mais. Jesus sofreu o peso de uma humanidade inteira. Ao contrário do que muitos acreditam, que Jesus veio para lavar os nossos pecados, que nós podemos fazer o que quiser, que nós estamos livres dos nossos pecados. Nós não estamos. Porque nós, espíritas, vamos enxergar o pecado como erro, que é necessário reparação, que é necessário expiação, que é necessário arrependimento. Jesus veio nos mostrar, através do amor, que nós podemos fazer diferente, que o nosso caminho pode ser diferente. Por isso é tão importante a reflexão: isso me afasta ou me aproxima de Jesus? Porque aí eu vou saber o passo que eu estou dando e o caminho que eu quero seguir, né? Então, Jesus veio nos mostrar, nós não aprendemos, mas os ensinamentos continuam aí. E nós precisamos fazer esse exercício diário de aprendizado. E lá ao final, sem ele, sem a vinda dele, nós morreríamos em nossos próprios pecados. De todas as sibilas celebradas pela tradição ou pela história,
que viveram naqueles recuados tempos como instrumento das revelações do plano espiritual, da Pérsia ao Egito e à Grécia, poucos foram as que deixaram de referir-se ao advento do Messias esperado. Eis quais foram Lampúzia, a Colofoniense, descendente de Cauxias, que combateu com os gregos em Troia, Cassandra, filha de Príamo, a Sibila Epirótica, filha de Despótia, Manto, filha de Tirécias, Célere, vidente de Tebas, e Beócia, cantada por Homero, Carmenta, mãe de Evandro, Elisa, a sibila lésbica, citada por Pausânias, que se dizia filha da ninfa Lâmia, Artemis, irmã de Apolo, que viveu em Delfos, e Hierofila, finalmente a sibila cumana, que se avistou os primeiros dias de Roma com Tarquínio soberbo. E como poderiam essas mulheres inspiradas fechar os olhos à luz radiante que descia dos céus? Então, esses foram os únicos povos que não tiveram a intuição da vinda de Jesus. E ele termina com a pergunta: por que que eles não tiveram, e elas principalmente, que são mulheres a maioria, não tiveram essa intuição? Porque, com certeza, estavam muito mais primitivas do que aqueles povos que aqui estavam na terra. Então, que nós possamos sempre enxergar a grandeza de Jesus, a importância de Jesus depois de 2026 anos ainda nessa terra. Ele é o maior, ele é o inspirador, ele que está à frente, ele é o nosso norteador. Que nós, cada dia que passar da nossa existência, nós possamos estar ainda mais apaixonados por Jesus e gratos por tudo que ele veio, cumpriu, deixou e nos ensinou. E que por ignorância e falta de discernimento até hoje nós não aprendemos, mas que ele esteja com todos nós. Gente, alguma dúvida? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Ah, pois é, Ana Paula, pois é. Sua mãe sempre passa, Ana Paula. E sua mãe sempre passa nos momentos em que você está mais necessitando. Principalmente ela passa no sentido, não passa sozinha, viu? No sentido de te ajudar a ter alívio. Alívio não só do corpo físico, mas também aquele alívio que as dores que você está passando levam a turbulências para o que é moral e acaba atingindo a alma, né? Então, a sua mãe sempre está por perto, né? Esses passarinhos que passam são sempre um anúncio de que alguém está ali por perto, levando, sobretudo, amor, que é o que geralmente naquele momento nós estamos ali necessitando, porque o amor, ele cura, né? Ele cura os quatro cantos, e foi isso que Jesus nos ensinou. Oi, Graça, boa noite, tá boa? Deus te abençoe e te guarde. Tá bom, Cris, me manda sim. Manda que eu quero ver. Oi, Helena, boa noite, tá boa? Deus te abençoe e te guarde. Maria Tito, boa noite, Deus te abençoe e te guarde. Tudo bem, gente? Tudo bem, né? Nós encerramos aí o capítulo 20. Não li cada pedacinho, não. Tá travando, né? Para não ficar maçante. Porque tá todo mundo falando a mesma coisa. Então, a gente pega a ideia central e já vai direto ao ponto, né? Para não ficar dessa forma. Vamos encerrar, gente?
peço a vocês que quando vocês forem deitar, vocês façam uma prece para minha mãe. Minha mãe amanhã tem químio, de segunda para cá passou mal até. Precisei comprar para ela bastante. Tem um soro que vende na farmácia chamado Sorox, com Gatorade, né, para poder reidratar, né? E amanhã cedo é hora novamente, né? Que Jesus esteja com todos nós. Jesus, obrigado pela noite de hoje. Jesus, obrigado por passar pela terra deixando tanto de ti, com tanta humildade, mesmo sendo gigante como é. Nós só temos a agradecer. Nós queremos estar contigo um dia, Jesus, mas nos ajude a caminhar, nos ajude a chegar. Nós sabemos que vamos chegar, nós não sabemos quando, mas nós sabemos que com o Senhor é possível. Gente, fique em paz. Eu agradeço a espiritualidade amiga presente, Roberto presente, os nossos amigos que vieram ouvir de nós essa noite, meu muito obrigado, que vocês possam retornar em paz com Jesus, que nas nossas casas ficam apenas bons frutos e que todos nós possamos ter paz de espírito. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, gente.